Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Mas por que andamos, ou seja, agimos guiados pela fé, ou seja, por um dom, um sentido espiritual e não por vista, ou seja, e não guiado pelos sentidos deste corpo material? Porque quem nos preparou, ou seja, nos transformou em uma nova criatura para termos essa capacidade de agir, guiados pelo sentido do Espírito, através da fé, foi o próprio Deus, quando nos entregou o seu maior bem imutável e eterno, como garantia de obrigação assumida em nos dar a salvação e a vida eterna, o seu Espírito Santo eterno e imutável. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Porque agora, depois que recebemos o Espírito Santo de Deus eterno em nossos tabernáculos, em nossos corpos materiais, nós sabemos, temos a certeza da parte de Deus de que a nossa fé é verdadeira. Pois assim como seu Filho Jesus Cristo teve o seu corpo, o seu tabernáculo mortal, transformado em um corpo, em um tabernáculo imortal, pelo poder do mesmo Espírito Santo de Deus eterno, assim nós também seremos transformados. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, o nosso corpo material desse tabernáculo se desfizer, se ele morrer, temos de Deus um edifício, um corpo, uma casa não feita por mãos, eterna, um corpo tabernáculo eterno, nos céus, no mundo espiritual. Porque nele, ou seja, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus funciona assim. Se nós temos uma fé verdadeira nele, recebemos o que é justo, o Espírito Santo de Deus, que é a mente de Cristo. Somos transformados em novas criaturas, homens com discernimento espiritual e não esse humano carnal material. E justamente por isso compreendemos os planos de Deus em nos dar a salvação e a vida eterna, através de uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, ou seja, aqueles que têm o Espírito da fé, o Espírito Santo, que vivem as suas vidas justificados em obediência a Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo material, ou o bem ou o mal, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque a nossa fé nos dá a certeza do juízo de Deus. Logo, buscamos convencer as pessoas a viverem uma fé verdadeira, ou seja, serem guiados por Deus através do seu Espírito Santo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Porque assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor Deus, persuadimos os homens à fé, ou seja, a viverem, agirem guiados pela fé em Deus. Mas somos manifestos a Deus, ou seja, por ter fé em Deus, nós declaramos isso para todos. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, ou seja, quando forem cobrados, ninguém poderá dizer que não sabia que deveria ter temor e viver da fé e obediência a Deus. Jesus te ama. Deus nos entregou o seu maior bem, o seu Espírito Santo, para provar para nós que nos ama, para que tenhamos uma fé verdadeira, para que possamos confiar plenamente, totalmente a nossa vida nele, e não naquilo que o nosso corpo material é capaz de ver e entender.
Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Dani Miguel.